paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo em gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2025, a lição 9 que tem o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. Porque quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo, aquele que veio, que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 18, que tem como tema No caminho com Jesus encontramos a revelação de Deus, né? Porque Jesus é a revelação de Deus, e quando nós vemos Cristo, nós vemos Deus, né? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. E Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, está vendo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Jesus Cristo. Verso 18 diz assim, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, né? Porque através de Jesus nós conhecemos a Deus, né? O homem nunca viu Deus. Moisés pediu para ver Deus. Deus disse, Moisés, se tu me vê, tu morres, né? E Moisés só viu o quê? A sombra de Deus. Ele não viu Deus. E a partir do momento que Jesus veio ao mundo, tomou a forma humana, então todos nós passamos a conhecer Deus, né? Porque ele esteve aí no mundo, andou no mundo e viu todas as coisas do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, nos revela a identidade gloriosa de Jesus. Ele é eterno, está em perfeita comunhão com o Pai e é Deus. Diante dessa verdade, não podemos permanecer indiferentes. Precisamos render nossa vida a esse Verbo que se fez carne para nos salvar. Ele se fez carne para nos salvar, né? Jesus veio ao mundo, levar aquela cruz, derramar o seu sangue para remir o pecado de toda a humanidade. Por isso que ele é o único que pode salvar o homem, é o único que pode perdoar o pecado do homem. Ele não é um personagem da história, ele é o Deus vivo que reina eternamente. Ele é o Deus vivo que reina eternamente. Jesus Cristo, Rei do Rei, Senhor do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, é uma poderosa afirmação de que Jesus Cristo é a revelação plena e perfeita de Deus ao mundo. Ele rompeu o véu da separação entre o Criador e a criação, para que pudéssemos conhecer a Deus de forma íntima e verdadeira. É porque havia um véu separando, mas Jesus tirou esse véu, né? Tirou o véu de separação entre o Criador e a criação, e veio ao mundo, né? Andar no meio de nós, andar no meio dos homens, né? Tomou a forma de homem, encarnou, o Deus encarnado que veio ao mundo. Não precisamos mais andar em trevas, nem viver na dúvida sobre quem é Deus. Em Jesus, Deus se tornou visível, acessível e próximo. Em Jesus, Deus se tornou acessível, né? Se tornou visível, acessível e próximo, porque ninguém tinha visto Deus. Mas a partir do momento que está vendo Jesus, está vendo o próprio Deus. E essa afirmação de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, diz assim um comentário para nós. No contexto do Evangelho de João, Jesus faz uma revelação profunda ao declarar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa declaração é central para a compreensão de sua missão e natureza divina, porque ele é o caminho que leva a Deus. Ele é a verdade absoluta, né? A verdade que transforma o mais vil pecador. E ele é a vida, porque ele dá a vida, né? Ele dá, ele toma, ele é a própria vida. No primeiro item, eu sou o caminho, Jesus se apresenta como o único acesso seguro e exclusivo ao Pai, destacando que não podemos conhecer a Deus e ter comunhão com Ele sem a mediação de Cristo. Ele não pode dizer assim, não, eu conheço a Deus, mas para primeiro conhecer Deus, primeiro tem que conhecer Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro mediador. Ele não é apenas um guia, mas o próprio caminho redentor aberto para a humanidade
por meio de sua obra no Calvário, sendo o único mediador entre Deus e os homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer que só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem. Não existe outro intermediador. Não, fulano, ciclano, beltrano, não. Ele não pode ser seu intermediador. Seu intermediador é quem? Jesus Cristo, o Deus que tomou a forma humana. No segundo item, eu sou a verdade. Jesus se revela como a encarnação da verdade absoluta e imutável. Ele não é uma parte da verdade, mas a verdade em si, que se opõe a todas as mentiras e falsas doutrinas que dominam o mundo. Em Cristo, a verdadeira revelação de Deus é manifestada de forma plena, e somente por meio dele podemos conhecer a Deus, o Pai, e entender as verdades eternas que governam a vida e a salvação. Só por intermédio de Cristo é que nós possamos conhecer a Deus. Não existe outro meio de se conhecer a Deus a não ser através de Cristo. E através dele, nós podemos entender as verdades que governam a vida e a salvação. Porque ele é a vida, ele é a salvação, ele é o caminho, Jesus é tudo. Ele mesmo disse, sem ele nada podemos fazer. Então, nós somos dependentes de Cristo para tudo. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. No terceiro item, eu sou a vida, Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna, que não é apenas a continuidade da existência, mas uma vida transformadora que derrota a morte espiritual. Ele oferece aos crentes uma vida plena e eterna, que começa no momento da fé em Cristo, e se estende para a eternidade. Ao contrário da morte que o pecado trouxe ao mundo, a vida que Cristo dá é a vida verdadeira, que somente ele pode conceder, pois ele é tanto a fonte quanto o doador da vida. Jesus ele é a fonte e é o doador da vida. O pecado trouxe o que ao mundo? A morte. O pecado trouxe o que ao mundo? A morte. Mas Jesus veio trazer o que? A vida, porque ele é vida. Então, Jesus é o único que pode salvar o homem, porque ele é que pode dar vida ao homem. O pecado tira, mas Jesus ele dá. Por isso que ele diz, eu sou a vida. Essas três declarações, caminho, verdade e vida, são interligadas e juntas revelam a plenitude da obra redentora de Jesus, mostrando como o único meio para a humanidade, o único meio para que a humanidade tenha acesso a Deus. Conheça a verdade divina, experimente a vida eterna em Cristo. Ele é o único meio, que a humanidade tem acesso a Deus. Não tem atalho para chegar a Deus. Não tem outro caminho. Não, só existe o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho que leva a Deus aqui, Jesus. Não existe outro caminho. Existem vários caminhos para você chegar em algum lugar. Mas o único caminho que leva você para Deus, que leva você para o céu, é Jesus Cristo. E ele é o quê? A verdade que liberta, a verdade que transforma. E ele é a vida, porque ele dá a vida. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como ele fez. Lá na cruz do Calvário, ele deu a vida aqui por nós, porque nós não tínhamos condições de pagar o preço que o pecado exigia. Mas Jesus pagou com a vida dele, derramando o sangue dele para remir todo o pecado da humanidade. Então, por isso que ele pode dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E fora dele não existe outro meio para a salvação. A salvação é conseguida através de Cristo. Aquele que veio, que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Amém?